Pensa bem, o que é oração, de verdade? Para muita gente, é um ritual, uma listinha de pedidos, quem sabe um momento para esvaziar a mente. Mas e se a oração for algo infinitamente mais fundo, mais poderoso? Tem um livro clássico chamado A Vida Secreta de Oração, de um autor escocês, David McIntyre, que vira essa nossa ideia de ponta cabeça. Ele diz que orar não tem nada de passivo. Pelo contrário, é a energia mais sublime, mais intensa que o espírito humano consegue produzir. É um trabalho, é uma batalha, é uma comunhão que transforma tudo. Então, nesta nossa análise aprofundada, a gente vai mergulhar fundo na sabedoria do McIntyre para desvendar as camadas dessa prática que é tão fundamental. E o nosso objetivo aqui não é só ficar na teoria, não. É descobrir os caminhos práticos para uma vida de oração que, de fato, pode transformar a nossa realidade por dentro e o mundo aqui fora. E para a gente não se perder nessa jornada, olha só o nosso roteiro, o nosso mapa. São 6 etapas. Primeiro, a gente vai explorar a própria natureza da oração, o que ela é na sua essência. Depois, a gente vai ver qual é o equipamento essencial da alma para a gente poder ter essa comunhão. Daí para frente, a gente entra de cabeça nos 3 grandes atos da oração: o coração adorador, a honestidade da confissão e a dinâmica da petição. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre as recompensas, tanto as que acontecem no secreto, quanto as que todo mundo vê e que nascem dessa prática. Para começar, o McIntyre já joga uma frase forte no nosso colo, do místico alemão Jacob Bohm, que já dá o tom de toda a nossa conversa. Orar corretamente é um trabalho sério e intenso. Presta atenção, isso não é um conselhinho, é um alerta, um chacoalhão. Essa frase já quebra qualquer ideia superficial de que orar é algo fácil, casual. Muito pelo contrário. O McIntyre vai defender que a oração é a tarefa mais exigente, a mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais recompensadora que um ser humano pode ter. É com essa seriedade toda em mente que a gente começa a nossa primeira sessão. Vamos lá então, sessão 1, a natureza da oração. E o subtítulo já entrega o ouro. Mais do que palavras, o trabalho, a batalha e a comunhão da alma. É aqui que o McIntyre mostra um paradoxo que é fascinante. Por um lado, a oração é um instinto que Deus plantou na gente. A nossa alma, lá no fundo, busca a Deus do mesmo jeito que uma planta busca o sol. Mas por outro lado, do jeito que a gente está hoje, essa prática exige um esforço consciente, uma disciplina que é quase sobre-humana. Não é uma coisa que simplesmente flui sem resistência, sabe? Precisa ser cultivada com intenção, com garra e com uma clareza muito grande do que realmente está acontecendo. Para a gente entender bem essa distinção, o McIntyre usa uma metáfora linda, a de uma catedral com 3 painéis. Imagina a cena. O primeiro painel mostra a vida comum, a rua, o mercado, onde Cristo se move de um jeito quieto, muitas vezes sem a gente nem perceber. O segundo painel leva a gente para dentro do templo, para adoração pública, em comunidade, com seus rituais, suas músicas, seus sermões, um lugar super importante, essencial. Mas o coração do livro do McIntyre e o foco de Jesus lá em Mateus capítulo 6 está no terceiro painel. É ele que nos leva para o santuário interior, o Santo dos Santos. Ali, uma pessoa sozinha entra além do véu, para uma comunhão direta, secreta, sem ninguém no meio, com a presença de Deus. A adoração pública ao corpo, mas a oração secreta é a corrente sanguínea que alimenta a alma, que dá vida e profundidade. E essa ideia não é nova. Ao longo da história, os grandes pensadores, os santos, todos eles concordaram sobre o quanto a oração é central. McIntyre junta essas definições não só como frases de inspiração, mas como prova de um consenso profundo. Para Crisóstomo, orar é parte de quem a pessoa justa é, não dá para separar. Para Agostinho, a oração é o termômetro do amor. A intensidade da nossa oração mostra o tamanho do nosso amor por Deus. John Bunyan vai ainda mais direto ao ponto, dizendo que a oração é a marca registrada, inegociável, da fé cristã. E Richard Baxter nos dá a imagem talvez mais forte de todas. A oração é a respiração da nova criatura, é o sinal de que existe vida espiritual ali. O ponto-chave é que para esses gigantes da fé, orar não era uma atividade qualquer, era a essência do relacionamento com Deus. Isso nos traz para o argumento central desta sessão. A oração é um trabalho intenso, uma labuta. O McIntyre não economiza nas palavras para descrever a dificuldade da oração de verdade. Ele usa termos como esforço, trabalho, batalha e até agonia. Mas por quê? Porque orar, na sua essência, é o ato de levantar uma alma que, por natureza, é puxada para baixo, em direção aos céus. É uma luta contra a distração, contra a apatia, contra tudo que nos arrasta para baixo. É o esforço para colocar em palavras desejos tão profundos que as palavras mal conseguem dar conta, como dizia o John Bunyan. Essa citação do Bunyan mostra o quão fundo a oração pode ir, a ponto de ser impossível de descrever.
E para isso não ficar só na teoria, McIntyre nos dá exemplos históricos muito vivos. Ele fala de David Brainerd, um missionário entre os nativos americanos lá no século XVIII, que depois de um tempo de intercessão ficava fisicamente esgotado, ensopado de suor, como se o corpo dele fosse se desfazer com a intensidade do esforço espiritual. Outro exemplo é o de John Foster, um ensaísta batista que de tanto andar de um lado para o outro na sua capela, em agonia de alma, chegou a gastar as tábuas do chão, deixando uma marca física da sua batalha espiritual. Esses exemplos não são para nos assustar, mas para a gente redefinir o que entendemos por trabalho intenso quando os santos do passado encaravam a oração. E aqui, o McIntyre vira a pergunta diretamente para a gente. É uma pergunta retórica, um convite para a gente se olhar no espelho. Na nossa cultura de hoje, que muitas vezes busca o superficial, o confortável, será que a gente tem alguma ideia do que é essa intensidade? A gente conhece essa luta, essa agonia espiritual? A pergunta cria um contraste brutal entre o jeito às vezes tão casual com que a gente trata a oração e a profundidade da experiência que o McIntyre está descrevendo. É um chamado para a gente reavaliar a seriedade da nossa própria prática. Essa dificuldade toda da oração, segundo McIntyre, vem de dois lugares. A primeira fonte é interna, vem de nós mesmos. A nossa preguiça natural, a bagunça da nossa mente que fica voando para todo lado, a nossa inquietude que não deixa a gente focar. Mas tem uma segunda fonte, que é externa e está bem ativa, a oposição espiritual. McIntyre cita o apóstolo Paulo para nos lembrar que a nossa luta não é contra gente de carne e osso, mas contra forças espirituais organizadas. O Dr. Andrew Bonar, um cara que o McIntyre respeitava muito, dizia que o príncipe das potestades do ar concentra todos os seus ataques contra o espírito de oração, porque se ele ganhar essa batalha, ele ganhou o dia. Orar, portanto, não é um monólogo numa sala vazia, é um ato de guerra num campo de batalha invisível. E por isso, estar vigilante é crucial. Bom, para a gente fechar essa primeira parte, vimos que a oração, mesmo sendo um instinto divino, é o trabalho mais intenso e difícil que um ser humano pode ter. Entendemos a diferença entre a adoração pública e a intimidade profunda da oração secreta, e compreendemos que essa dificuldade vem tanto das nossas limitações internas, quanto de uma oposição espiritual real que vem de fora. Isso tudo nos prepara para a próxima pergunta, que é a mais lógica. Se é tão difícil assim, como é que a gente se prepara para isso? E é isso que nos leva para a seção 2. Chegamos na seção 2, o equipamento essencial da alma, com o subtítulo Preparando o terreno para o encontro com Deus. Se a primeira sessão foi sobre o que e o porquê da oração, esta aqui vai fundo no como. Agora o McIntyre fica extremamente prático. Ele começa a desenhar as preparações que a gente precisa ter para uma vida de oração disciplinada e que funciona. Ele não nos deixa só com a consciência da dificuldade, ele nos dá as ferramentas para encarar o desafio. McIntyre identifica 3 coisas essenciais. A primeira é um lugar tranquilo. E aqui ele é muito pé no chão, especialmente para a nossa realidade brasileira. Pensa num apartamento pequeno em São Paulo ou numa casa cheia de gente numa comunidade no Rio. Achar um lugar fisicamente isolado pode ser um luxo que a gente não tem, mas o McIntyre nos lembra de Jesus na casinha em Nazaré, ou de Isaac que é para o campo meditar, ou de Jacó que ficou sozinho na beira do riacho Jaboque. A lição é que qualquer lugar pode virar um oratório. O que importa não é o espaço físico, mas a intenção de criar um santuário. E essa pequena história que McIntyre cita é de uma simplicidade e uma profundidade que emocionam. Uma mulher pobre, sem nenhuma privacidade, cria o seu quarto secreto com o próprio avental. Isso nos ensina que o lugar secreto tem menos a ver com arquitetura e mais a ver com atitude. É um ato de vontade, de criatividade espiritual. É sobre criar um espaço de refúgio mental e espiritual, não importa o caos que esteja do lado de fora. Isso faz com que a prática da oração secreta seja acessível para absolutamente todo mundo, não importa a condição material. O segundo requisito é uma hora silenciosa. E aqui o McIntyre cutuca um erro muito comum. Aquela ideia de que a gente pode trocar momentos específicos de oração por uma atitude vaga de orar o dia todo. Ele argumenta que uma coisa não substitui a outra, elas se completam. A oração contínua, essa comunhão constante com Deus, é o fogo, mas os momentos deliberados de oração, em reclusão, intensos, são o combustível que mantém esse fogo aceso. Ele nos lembra de Jesus, que tinha uma comunhão sem interrupções com o Pai e mesmo assim tinha o costume de se retirar para lugares desertos para orar. Para mostrar a seriedade disso, ele menciona Hudson Taylor, um missionário na China, que era tão ocupado, mas tão ocupado, que se levantava às 2 da manhã para garantir suas 2 horas de comunhão com Deus antes do dia começar. E, finalmente, o terceiro requisito, e talvez o mais difícil, um coração aquietado. O pastor Robert Murray McCheyne dizia que a maior parte do tempo de oração dele era gasta só se preparando para orar, tentando acalmar a mente que não parava quieta. O McIntyre nos oferece um processo prático, 3 atos de fé para a gente alcançar essa quietude. Primeiro, começar reconhecendo que somos aceitos em Cristo pelo seu sangue.
Isso resolve o sentimento de culpa, de não sermos dignos e firma a nossa posição de filhos amados. Segundo, receber conscientemente a graça do Espírito Santo, que nos ajuda na nossa fraqueza e nos ensina a orar. Isso resolve o nosso sentimento de incapacidade. E terceiro, direcionar o coração para as Escrituras. Ler a palavra até que uma frase salte da página e se torne a palavra de Deus para nós naquele momento. Isso resolve a distração. É um processo de sintonizar o coração com a frequência divina antes de começar a transmitir os nossos próprios pedidos. Nesta segunda sessão, então, a gente saiu da teoria e foi para a prática. Vimos que o equipamento para a oração secreta tem 3 partes. Um lugar tranquilo, que pode ser criado com intenção em qualquer lugar. Uma hora silenciosa, que é um tempo deliberado, essencial, que alimenta a oração contínua. E o mais importante, um coração aquietado, que a gente alcança através de atos de fé que nos firmam em Cristo, no Espírito e na Palavra. Com esse equipamento em mãos, a gente está pronto para entrar no santuário e começar o ato da oração em si. E o primeiro movimento é sempre para cima. Entramos agora na seção 3, o coração adorador. O subtítulo já diz tudo. Olhando para cima, o primeiro movimento da oração. McIntyre defende que a oração genuína não começa com a nossa lista de necessidades e problemas. O primeiro movimento da alma, quando entra na presença de Deus, deve ser a adoração. Antes da gente olhar para dentro em confissão ou para frente em petição, a gente deve olhar para cima em louvor e reverência àquele com quem estamos falando. Isso ajusta a nossa perspectiva, nos tira do centro do universo e coloca Deus no seu devido lugar. Mas o que é então essa tal de adoração no esquema do McIntyre? Essa definição resume de forma bem concisa. É um tributo de louvor. A palavra tributo é importante porque significa algo que é devido, uma honra que pertence a Deus por direito. E a motivação para esse tributo vem de 3 fontes diferentes, que a gente vai explorar agora. O reconhecimento das suas misericórdias de todo dia, a gratidão profunda pela redenção em Cristo e, por último, a contemplação da sua perfeição. Adorar a Ele por quem Ele é, simplesmente. Vamos detalhar essas 3 fontes. A primeira são as misericórdias diárias. O McIntyre nos chama para celebrar aquilo que a gente acha comum, ordinário, a saúde, a comida, um teto sobre a cabeça. Ele cita o Dr. Judson, que depois de passar 21 meses numa prisão horrível em Burma, disse que a maior felicidade era simplesmente poder andar livre. O sofrimento aguçou a gratidão dele por coisas que a gente nem para pensar. A segunda fonte é a gratidão pela redenção. O ponto aqui é que cada bênção, por menor que seja, foi comprada com o sangue de Cristo. McIntyre usa uma frase forte: cada presente custou a Cristo um gemido de seu coração. Isso conecta cada pequena alegria à grande história da salvação. E a terceira fonte, a mais elevada, é a contemplação da perfeição de Deus. É aqui que o louvor vira adoração pura. É adorar a Deus pelos seus atributos, sua santidade, sua justiça, seu amor, sua sabedoria. É o silêncio de reverência, como diz Isaías diante do trono, maravilhado com quem Deus é. E isso prova que a adoração de verdade não depende das circunstâncias. Crisóstomo, indo para o exílio sem nada, ainda consegue dizer: Deus, muito obrigado por tudo. McIntyre também nos lembra de Samuel Rutherford, que da sua prisão escrevia cartas abençoando a fornalha, a lima e o martelo do seu senhor, as ferramentas do sofrimento que o estavam moldando. A adoração mais pura nasce no solo da dificuldade, porque ela enxerga a bondade de Deus não só apesar do sofrimento, mas muitas vezes através dele. Ela revela um Deus que é bom em si mesmo e não só por causa das coisas boas que ele nos dá. Recapitulando a sessão 3, a gente viu que o primeiro movimento da oração é a adoração, um olhar para cima. Essa adoração é um tributo de louvor que vem de 3 fontes: a gratidão pelas misericórdias diárias, o reconhecimento de que tudo vem da redenção em Cristo e a contemplação da perfeição de Deus. E aprendemos que essa atitude não é refém das circunstâncias, mas um ato de fé que continua firme mesmo no meio da provação. Depois de olhar para cima em adoração, ajustando a nossa perspectiva, o próximo movimento da alma é para dentro. Passamos agora para a sessão 4, a honestidade da confissão. O subtítulo: Olhando para dentro, o encontro com a verdade e a graça. Depois da adoração, o segundo grande ato da oração é a confissão. E o McIntyre é muito cuidadoso para apresentar isso de um jeito libertador. Não se trata de um exercício mórbido de ficar se chicoteando. Pelo contrário, é um passo necessário para manter a comunhão com Deus que é santo. Pensa assim: quanto mais perto a gente anda da luz, mais claramente a gente vê a poeira, as imperfeições, o pecado. Portanto, a necessidade de confessar não é um sinal de fraqueza espiritual, mas um sinal de proximidade com Deus. E aqui está a definição do McIntyre: a confissão é o ato de trazer os nossos pecados para a luz. Duas palavras aqui são muito importantes. A primeira é explícita.
A confissão não deve ser genérica, Senhor, perdoa-nos muitos pecados, mas específica. Como a Cana, a Bíblia, que disse, fiz assim e assim. McIntyre diz que um cristão não saudável confessa no atacado, enquanto o cristão saudável aponta o dedo para a ferida específica. A segunda ideia-chave é que essa confissão é para crentes. É o filho voltando para o pai para restaurar a comunhão, não é o réu diante do juiz tentando escapar da condenação. Essa pergunta nos leva a um dos pontos de análise mais profundos do McIntyre sobre a confissão, o problema do amortecimento espiritual. O que fazer quando não se sente tristeza pelo pecado? Quando o coração está frio, duro, indiferente? Esse estado, em que a consciência parece anestesiada, é um perigo real na vida espiritual. McIntyre não dá respostas fáceis, mas nos convida a uma autoanálise profunda e honesta, com a ajuda do Espírito Santo, para descobrir as causas dessa condição. McIntyre detalha 4 possíveis causas para esse amortecimento. A primeira é simples falta de cuidado, deixar o primeiro amor esfriar por negligência. A segunda é um paradoxo. O que parece amortecimento pode ser, na verdade, o Espírito Santo nos convencendo de pecados que antes a gente nem percebia. A luz está ficando mais forte, revelando mais poeira. A terceira são os pecados de omissão. Os deveres que a gente não cumpriu, a indiferença diante da injustiça, as oportunidades de amar que a gente perdeu. E a quarta é a mais profunda de todas, a consciência crescente da nossa natureza pecaminosa. Conforme a gente se aproxima da santidade de Deus, mais chocado a gente fica com a profundidade da nossa própria depravação. McIntyre cita Jonathan Edwards, que descreveu sua pecaminosidade como infinito sobre infinito, e o Dr. John Duncan, que sentia um horror físico ao perceber a inimizade da mente carnal contra Deus. Essas experiências não são de desespero, mas de uma humildade profunda que nasce na presença da santidade absoluta. Nesta quarta sessão, a gente explorou a confissão como um olhar honesto para dentro. Definimos a confissão como um ato explícito particular, feito por crentes que querem restaurar a comunhão. Investigamos o problema difícil do amortecimento espiritual e descobrimos que as causas podem ir desde a negligência até uma convicção mais profunda do Espírito Santo sobre pecados de omissão ou sobre a nossa própria natureza. A confissão, então, nos prepara e purifica. Depois de olhar para cima em adoração e para dentro em confissão, estamos prontos para o terceiro movimento, olhar para frente. E assim chegamos à sessão 5, a dinâmica da petição. O subtítulo, Olhando para frente, engajando-se com a vontade de Deus. Este é o terceiro e último grande ato da oração. Depois da adoração e da confissão, a alma está preparada para se engajar ativamente com Deus sobre as necessidades, as nossas e as do mundo. A petição para McIntyre não é simplesmente entregar uma lista de desejos. É um processo dinâmico de alinhar os nossos desejos com os propósitos de Deus, de nos tornarmos parceiros na sua obra no mundo. McIntyre usa esta metáfora poderosa do Dr. Moody Stuart para descrever a tensão que a gente sente na oração de petição. De um lado, a nossa fé, que parece tão pequena, tão insignificante quanto um grão de mostarda. Do outro lado, os obstáculos, os problemas, as necessidades, que parecem imensos, intransponíveis como uma montanha. A questão, diz Stuart, é: a montanha vai esmagar o grão ou o grão vai jogar a montanha no mar? A resposta, segundo McIntyre, está em entender que essa fé, por menor que seja, não tem poder em si mesma, mas é um dom de Deus que se conecta a um poder infinito. Então, como é que essa fé funciona na prática? Esta tabela é como uma ferramenta de diagnóstico. McIntyre nos mostra que a oração de fé não é um sentimento místico ou uma certeza emocional. É uma disposição da alma, um caráter moldado por 8 princípios bíblicos que estão ligados entre si. Ela é submissa à vontade de Deus, focada nos interesses de Cristo, baseada na palavra, energizada pelo Espírito, nasce de um coração perdoador, é acompanhada por uma vida obediente, é persistente e, finalmente, é expectante. Uma fraqueza em qualquer uma dessas áreas pode ser o motivo pelo qual as nossas petições parecem não ser respondidas. A oração que funciona é o resultado de uma vida alinhada com Deus. E em que base sólida a nossa petição se apoia? O McIntyre nos dá uma dupla garantia. A primeira é a palavra de Deus. As promessas dele são como cartas de crédito do Banco dos Céus, assinadas com o sangue de Cristo. Elas têm valor garantido. A segunda garantia é o próprio caráter de Deus. A gente ora por amor do teu nome, apelando para quem Deus revelou que ele é. O exemplo perfeito disso é a intercessão de Daniel no capítulo 9 do livro dele. Ele baseou a oração dele tanto na promessa específica do profeta Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro, quanto no apelo ao caráter misericordioso de Deus, pedindo que ele agisse por amor do seu próprio nome. Este slide trata de uma questão teológica fundamental. Se Deus já sabe do que a gente precisa e prometeu nos dar,
Por que pedir? McIntyre oferece 4 razões muito práticas. Primeiro, para manter a nossa dependência humilde dele. Segundo, porque Deus, como um Pai amoroso, valoriza e deseja a nossa comunhão. Terceiro, o processo de pedir nos prepara para receber a bênção do jeito certo. E quarto, e talvez o mais profundo, para a gente se tornar colaborador de Deus na sua obra. Ele nos dá o exemplo de Elias, que orou com fervor pela chuva que Deus já tinha prometido. A oração não informa a Deus. Ela nos alinha com os propósitos de Deus e se torna um mecanismo pelo qual esses propósitos são executados no mundo através de nós. Nesta 5ª sessão, a gente mergulhou na dinâmica da petição. Vimos a tensão entre a nossa pequena fé e os grandes obstáculos, e como essa fé é um dom divino. Analisamos as 8 características que definem uma oração de fé, mostrando que é uma disposição de vida, não um sentimento de momento. Fundamentamos nossa confiança na dupla garantia da palavra e do caráter de Deus. E, finalmente, entendemos por que pedimos, mesmo quando Deus já sabe, para cultivar dependência, comunhão, preparação e colaboração com Ele. Completamos os 3 atos da oração. Agora, a pergunta final é: quais são os resultados de tudo isso? E assim a gente chega na nossa última sessão, a sessão 6, Recompensas Secretas e Públicas. O subtítulo resume perfeitamente o foco: os frutos da oração, transformação interna e impacto exterior. Depois de todo o trabalho, a batalha e o engajamento na adoração, confissão e petição, quais são os resultados? McIntyre argumenta que os frutos são duplos. A recompensa começa no secreto, numa transformação interior, pessoal, mas ela não para por aí. Essa mudança interna, inevitavelmente, transborda para o exterior, resultando num impacto público, visível. O ponto de partida crucial é este. A primeira e principal recompensa da oração não é o que a gente recebe, mas quem a gente se torna. A recompensa secreta é a santidade. McIntyre, citando o puritano Richard Sibbes, diz que a oração exercita todas as graças do Espírito. É no lugar secreto que a paciência, o amor, a humildade e a fé são forjados, são fortalecidos. A santidade é descrita como um constante caminhar com Deus. E aqui vem um aviso bem sério de John Beard, citado por McIntyre. Todos os declínios espirituais começam no quarto de oração. A saúde da vida espiritual está diretamente ligada à vitalidade da vida de oração secreta. E essa santidade se manifesta em 3 frutos bem práticos. Primeiro, uma serenidade de espírito, ou uma calma que não depende das circunstâncias externas, porque a alma está ancorada na presença de Deus. Segundo, o alinhamento progressivo com a vontade de Deus. Na oração, nossos planos são submetidos e os propósitos de Deus são discernidos e aceitos. McIntyre nos dá o testemunho poderoso de George Mueller, que afirmou que em quase 70 anos de vida cristã, nunca deixou de ser guiado corretamente quando buscou a vontade de Deus de forma sincera e paciente. E terceiro, como resultado dos 2 primeiros, uma maior utilidade. Pessoas serenas e alinhadas com Deus se tornam canais mais limpos e eficazes para o poder e a graça de Deus fluírem para o mundo. E a recompensa pública não é algo abstrato. McIntyre aponta para a história. Os orfanatos de August Frank, em Halle, na Alemanha, sustentados por respostas milagrosas à oração, como a vez em que 150 coroas chegaram exatamente quando eram necessárias. As famosas casas de George Mueller, em Bristol, na Inglaterra, que cuidaram de milhares de órfãos sem nunca pedir um centavo a ninguém, onde ele relata que a única inconveniência em anos foi um jantar atrasado em meia hora. As casas de William Quarrier, na Escócia, que operavam sem nunca ter um centavo de dívida. Esses homens tinham uma vida de oração secreta intensa, e o resultado foram obras públicas gigantescas que desafiavam a lógica financeira e humana. E o McIntyre aumenta ainda mais o zoom, mostrando que a oração tem sido o motor por trás de cada grande movimento espiritual na história da Igreja. Desde a Igreja primitiva, com apóstolos que viraram o mundo de cabeça para baixo, passando pelos missionários celtas que evangelizaram a Escócia com oração e jejum, até a Reforma Protestante, que, segundo historiadores, foi impulsionada tanto pelas orações de Lutero quanto por suas teses. Todos os grandes avivamentos foram precedidos e sustentados por oração intensa e secreta. McIntyre menciona homens como Joseph Allen, George Whitefield e Edward Payson, que literalmente desgastou as tábuas de madeira onde se ajoelhava. A conexão é clara. A história do mundo foi alterada por indivíduos de joelhos em seus quartos secretos. E essa citação de Evan Roberts, líder do avivamento de Gales no início do século XX, resume toda a nossa análise de uma forma poderosa e direta. Quando perguntaram a ele qual era o segredo por trás de um movimento que transformou a nação de Gales em poucos meses, a resposta foi de uma simplicidade que chega a desconcertar. Não há segredo.
é apenas a promessa fundamental de Jesus: pedi e dar-se-vos-á. O poder que transforma vidas, comunidades e nações não está em técnicas complexas ou em estratégias elaboradas, mas no ato fundamental e persistente de pedir a Deus em oração. Chegamos ao final da nossa jornada pela obra de David McIntyre. Percorremos um longo caminho, não é mesmo? Entendemos a natureza da oração como um trabalho intenso, preparamos o equipamento essencial da alma, mergulhamos nos atos de adoração, confissão e petição e, finalmente, contemplamos as recompensas, as secretas e as públicas. Vimos que a oração é muito mais do que palavras, é a respiração da alma, o motor da história e o caminho para a transformação pessoal. McIntyre não nos oferece uma fórmula mágica, mas um chamado a uma disciplina séria, a uma comunhão profunda e a uma fé que espera. A análise termina, mas o convite à prática permanece. A questão que fica, então, não é para ser respondida aqui, mas na quietude do coração. Depois de toda essa jornada, qual será o primeiro passo para cultivar uma vida secreta de oração mais profunda e autêntica? O potencial que está trancado nessa disciplina, como a gente viu, é nada menos que o poder de transformar uma vida e, através dela, o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise